O título da nossa mensagem de hoje é Pais como Educadores Modelos. É o encerramento de toda uma sequência de uma série de mensagens sobre a família, no mês da família. Como eu disse de manhã, o mês da família se tornou mês e meio da família, foi mais do que um mês, mas nós estamos, eu creio, irmãos, satisfeitos no sentido que nós podemos cobrir todos os membros da família de acordo com a Bíblia. E eu gostaria então de trazer aqui, hoje à noite, encerramento sobre o versículo de Efésios 6, versículo 4. E se você está com sua Bíblia aí, por favor, abra lá. E também nós temos o mesmo versículo projetado aí na tela. Efésios capítulo 6, versículo 4. Enquanto os irmãos estão abrindo Efésios 6, 4, eu quero dizer que nós começamos essa série de mensagens falando sobre o marido, líder, servo. Falamos da esposa, aliás, das mães como protetoras cuidadoras no Dia das Mães. Falamos da esposa como cooperadora voluntária. Falamos de filhos como obedientes honrosos. Falamos de avós e netos com bênçãos e responsabilidades. Isso foi domingo passado de manhã. Então, o vídeo não está disponível para todos, né? Está lá de manhã, mas se alguém quiser ouvir essa mensagem particular, é só falar com o irmão Assis, falar comigo, que a gente disponibiliza para aqueles que não puderam estar aqui. E hoje de manhã nós começamos a tratar esse assunto, pais como educadores, modelos, e vamos encerrar hoje, se Deus quiser. A palavra de Deus, irmãos, é riquíssima, tem instruções maravilhosas para a nossa vida, para todas as áreas, para tudo que precisamos. E como o irmão Assis disse muito bem nos avisos, irmãos, é o alimento de primeira, uma comida feita, fresca, uma palavra que nos sustenta, que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente não oferece a Deus o nosso melhor, mas Deus sempre tem o melhor para nós. Então a palavra dele, irmãos, é aquilo que nos nutre, que nos orienta como família. Então, esse versículo que nós vamos ler juntos aqui, peço que você já comigo venha fazer essa leitura. Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O texto já enfatiza logo de início a autoridade que Deus estabeleceu na família sobre os filhos, que são os pais. Quando diz aqui, vós pais, alguns, estudando a palavra de Deus, pode dizer que esses pais se referem ao pai e à mãe, né, porque está no plural, o pai e a mãe. Outros dizem que a palavra que é usada no pais, no original, não é a mesma palavra usada para pai e mãe, está no versículo 1, mas é outra palavra. E a palavra se refere ao homem, ao pai homem, não à mãe. Mas de qualquer forma, irmãos, a autoridade que o pai tem sobre o lar é dele que vai, aliás, é nele que vai recair a responsabilidade. E ele vai prestar conta diante de Deus se ele está conduzindo o lar, se ele está direcionando os seus filhos, se ele está agindo para com os seus filhos. Mas, se você abrir lá em Hebreus capítulo 11, versículo 23, Hebreus 11, 23... A mesma palavra é usada para pais, mas se refere não só ao pai homem, mas ao pai e à mãe. Então, nós vamos ler aqui esse texto, Hebreus 11, 23. E diz assim: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Esses pais aqui são o pai e a mãe, tá bom? A figura masculina e a feminina. Mas a língua original está dizendo, é a mesma palavra usada aqui. Então, se alguém falar, então você está falando só do pai? Não, está falando dos dois. Porque o pai e a mãe, né, o pai de Moisés e a Joquebede, a mãe de Moisés, os dois planejaram e executaram a proteção do seu filho. Mas por que isso é importante? Porque, infelizmente, hoje em dia a gente gosta de empurrar, delegar, ou se excusar das tarefas. Então a gente fala, isso aí não é para mim, isso é para ele, é para ela. E a palavra de Deus é clara, irmãos, é para os pais.
Mas lembrando que o homem é aquele que lidera, inclusive nessa área. Ele que toma a iniciativa de ter certeza de que os filhos vão receber o que eles deveriam receber da parte de Deus. Mas e quando os pais estão ausentes, quando o pai faleceu, ou o pai não é salvo, o pai não é cristão? Ainda assim, Deus ele vai usar a mãe para fazer tudo isso. Nós temos exemplos de mães piedosas, por exemplo, a mãe de Timóteo, que o marido não era salvo, mas ela era uma mulher cristã, e ela criou o filho Timóteo tão bem que ele se tornou um pastor das igrejas que Paulo começou. Então é possível, mesmo que difícil, irmãos, que um dos dois, num mundo tão caótico, né, numa sociedade caída, em que nenhuma família é perfeita, que Deus ainda usar um dos dois, na dificuldade que tiver, dando graça ao cônjuge, ao marido ou à esposa, a criar o filho desta forma aqui. Então, a graça de Deus está permeando toda a palavra de Deus, e aqui é uma delas. Vós pais, essa é a ordem, não é a opção. A ordem que os pais devem seguir. Não provoqueis a ira a vossos filhos. Então esse texto tem a ordem negativa e a ordem positiva. Essa é a ordem negativa, é a ordem do que não se deve ser feito pelos pais, quando se diz respeito à criação dos seus filhos. Não provocar a ira aos filhos. Tem um texto gêmeo, irmãos, um texto paralelo na palavra de Deus, e parece que está dizendo exatamente a mesma coisa. Se você abrir lá também, ou ler aqui, é esse texto de Colossenses 3:21. Leamos todos juntos. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, se os irmãos colocar os dois textos juntos, parece que é a mesma ordem, a mesma regra, mas tem alguns detalhes aqui que enriquecem a ideia, né? Aqui está dizendo não só provocar a ira, mas irritar e desanimar a criança, o filho, né? Então é possível que os pais irritem e desanimem a criança a ponto dela desistir de algumas coisas, desistir da vida, inclusive. Então, irmãos, os pais devem estar atentos para cumprir essa ordem negativa, de não provocar a ira aos filhos. Lembra que hoje de manhã eu trouxe uma lista e entreguei para os irmãos de como que é possível nós provocarmos a ira aos nossos filhos. A lista é grande, né, irmãos? Então, se os irmãos quiserem ter essa lista, eu posso entregar para você depois, ou até mesmo os vídeos que vão explicar com mais detalhes. Mas por causa do tempo, vamos correr aqui. Então, o pai e a mãe, que são autoridade, se eles são uma autoridade lógica, se eles dão regras que não fazem sentido, só porque eles são líderes, eles falam, eu quero que você faça porque sim, e começa a mandar e desmandar porque é eles que mandam. Logicamente, Deus deu essa autoridade, vem de Deus, irmãos, a autoridade do pai e da mãe, mas os pais têm que estar sensíveis em pedir coisas que dão para se cumprir, coisas que são cumpríveis, que são entendíveis, que são lógicas, para os filhos saberem qual que é o objetivo, qual que é o alvo. Nem tudo os filhos têm que saber todos os detalhes, mas uma coisa o filho tem que saber, meu pai e minha mãe me amam, eu não preciso entender tudo, mas eu sei que é para o meu bem, eu sei que é para o bem, eu sei que é para glorificar a Deus. Mas ordens que fazem algum sentido, que têm lógica. Outra maneira é uma autoridade inconstante. Cada hora muda a regra. Esse tipo de atitude, de autoridade, irmãos, pode ser prejudicial, provocar a ira nos filhos. Autoridade desequilibrada ou irada, os filhos andando como se fosse um campo minado. Que horas que meu pai vai explodir? Que horas que ele vai gritar comigo? Que vai me bater? Eu nunca sei, depende de como ele chegou do trabalho e etc. Ou que horas que minha mãe vai ser assim comigo. Então esse tipo de autoridade, irmãos, pode provocar a ira nos filhos. E aqui, irmãos, estou dizendo a ira nos filhos, não quer dizer que o filho vai ficar bravo e chateado com a nossa autoridade. Porque nenhum filho gosta de ser liderado, se você for fazer uma pesquisa com eles. E não é para pedir a opinião dos filhos se eles querem ser liderados pelos pais. Mas é você desobedecer a liderança bíblica. Isso que causa irritação, isso que prejudica o seu filho, e você vai ver isso na frente. Uma autoridade violenta, que usa de violência verbal ou física. Esse tipo de autoridade pode, com certeza, trazer irritação ou provocar a ira.
Autoridade desacreditada, que está mentindo, promete e não cumpre. Devemos prestar muita atenção a isso, irmãos. É melhor não prometermos do que prometermos e não cumprirmos. São detalhes que fazem muita diferença. Autoridade injusta, pais que têm um favoritismo, pais que têm 2 ou 3 filhos, mas têm um filho preferido. E muitas vezes os pais deixam isso bem claro, e os filhos percebem, e isso nunca vai ser positivo na vida de uma família, irmãos. E na Bíblia temos muitos exemplos. Temos o exemplo de Jacó com José, e a história vai, de Esaú e Jacó, e a história vai. Autoridade desencorajadora, aquela em que os pais só dão broncas. Eu não estou dizendo que não pode nunca haver uma crítica construtiva, mas que parece que é só isso que acontece, toda palavra que sai é para dar bronca, é para criticar e não tem elogios. E é possível que os lares estejam repletos desse tipo de atmosfera, e isso não vai encorajar, irmãos, isso vai desanimar, isso vai irritar a criança. Então os pais devem estar atentos para não ser uma autoridade assim. Também não ser uma autoridade negligente, que com as prioridades invertidas. Aquela autoridade que sorri para todo mundo, mas chega em casa carrancudo. Né? Aquela autoridade que trata bem o mundo inteiro, mas não trata bem a esposa e os filhos. Esse tipo de autoridade vai ser prejudicial para os filhos. Tudo isso para ilustrar. Outra autoridade negligente é quando a autoridade não tem regras nem limites, quando ele desanima ou desiste de ser autoridade. E fala, sabe de uma coisa? Eu já mandei, eu já trouxe os filhos no mundo, já fiz minha parte, já contribuí com a minha função, agora não tem regras, cada um faz suas regras. E esse tipo de atitude, irmãos, é você condenar aquela criança para a desgraça, ou condená-la para a ruína. A Bíblia diz em Provérbios 22:15, a estultícia está ligada ao coração da criança. Estultícia, irmãos, é o pecado natural, o pecado com que aquela criança nasceu. Então, aquela criança precisa de ajuda, precisa de correção, de direção, e os pais são chamados a fazer isso. Então, quando os pais negligenciam o discipulado e a disciplina, isso vai trazer tristeza na vida da criança. A Bíblia, irmãos, está repleta de exemplos bíblicos, mas por causa do tempo nós vamos dar um exemplo de como que é provocar a ira aos filhos, ou provocar aos filhos ao pecado, inclusive. Adão e Eva, lá em Gênesis 2:17, eles receberam uma ordem de Deus. Vamos ver o que aconteceu nesse texto aí, Gênesis 2:17. Gênesis 2:17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu ao primeiro casal um único mandamento, uma única regra, uma única ordem. Essa ordem aqui. E eles desobedeceram. Eles não eram pecadores quando eles desobedeceram. Interessante isso, né? Eles se tornaram pecadores a partir do momento em que eles, de fato, desobedeceram. E uma pessoa que se torna pecadora, desobediente, é muito mais fácil continuar desobedecendo, não é verdade? Nós todos somos provas disso. Então imagina agora o primeiro casal, Adão e Eva, pecadores, e agora eles têm filhos, e dos filhos que eles tiveram, que a Bíblia relata a história dos filhos, Caim e Abel. Vamos ver o que aconteceu com Caim e Abel em Gênesis 4:5. Gênesis 4:5. Diz a palavra de Deus que os dois filhos de Adão e Eva, eles ofereceram a Deus uma oferta, e vamos ver o que diz aqui a partir do versículo 5. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Porque descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse:
Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Dá para perceber, irmãos, o que aconteceu. A desobediência dos pais trouxeram um impacto marcante para o filho Caim. Isso aqui não é maldição hereditária, irmãos. Isso aqui é influência negativa. Há uma diferença muito grande aí, viu? Maldição hereditária, como alguns apregoam, a pessoa nasceu e não sabe de onde vem, parece que é um mal que está inerente nele e vai descobrir que é porque o pai, o avô fez alguma coisa, então assim ele tem que carregar aquilo o resto da vida. Aqui, irmãos, Caim ele tinha escolha. Deus até falou para ele, né, que ele ficou irado porque Deus recebeu a oferta de Abel, seu irmão, e não recebeu a dele por algum motivo. Aqui o texto nos demonstra, né, que ele não fez bem a oferta, não entregou a oferta bem, né, se fizeste bem, versículo 7, se bem fizeste, não é certo que serás aceito, e se não fizeste bem, o pecado jaz à porta. Então ele não fez bem, por alguma razão ele não fez bem, e o irmão fez bem, só que ele ficou irado porque Deus não recebeu, e aí Deus falou para ele: o teu desejo será contra ti, mas sobre ele deves dominar. Então ele tinha opção, mas ele optou por desobediência. Ele optou por fazer o que o seu coração estava querendo, como Adão e Eva fizeram. Então, dá para ver exemplos bíblicos, irmãos, que pais que desobedecem ensinam pelo mau exemplo filhos a desobedecerem. E aqui foi o primeiro homicídio na humanidade. E também, Romanos 5,12, não só o pecado de Adão e Eva afetou a vida de Caim, mas afetou a humanidade inteira. Romanos 5,12. Se você abrir lá comigo também, vamos ler. Esse texto é muito importante, irmãos. Ele explica muito, aliás, explica tudo. Toda a dor, todo o sofrimento, toda a violência, todo o pecado, aqui, Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Dá para entender o porquê nós nos reunimos aqui, irmãos? Para adorar a Deus, um Deus que oferece perdão. Perdão do quê? Dos nossos pecados. E todos precisam perdão, todos precisam. A Bíblia diz que Jesus Cristo, em 1 Coríntios 15:3, Jesus Cristo ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus Cristo, irmãos, morreu pelos nossos pecados. Todos nós somos pecadores, sem nenhuma exceção. Aliás, só uma exceção, Jesus Cristo. Mas toda a humanidade aprendeu, e aí sim eles tiveram a natureza pecaminosa por causa de Adão e Eva. Eles herdaram de Adão a natureza, mas eles não são só pecadores. Nós não somos pecadores simplesmente porque está no meu sangue, eu não tenho escolha. Porque nós, assim como Adão e Eva, escolhemos pecar. Nós somos pecadores porque nós nascemos assim e nós escolhemos pecar, mesmo quando nós temos a opção de não fazê-lo. Então, irmãos, dá para ver como que provocar a ira às crianças vem por influência negativa da parte dos pais. A Bíblia está repleta de exemplos. Tem Abraão que mentiu, falando que a Sara, sua esposa, era sua irmã, para se livrar, né, de que roubassem a sua esposa e o prejudicassem. Ele começou um plano de mentira e ele mentiu. E sabe o que aconteceu anos depois? O filho dele, Isaac, fez exatamente a mesma coisa com Rebeca. Abraão em Gênesis 12 e Isaac fez em Gênesis 26. Está vendo a influência negativa de um filho aprendendo mal com o pai? Então, Abraão ele provocou o seu filho à ira no sentido de que o filho fez algo errado, escolheu a fruta errada ou amarga da desobediência e ia colher as consequências. Ló, lembra que Ló ele estava em Sodoma e ele escolheu o mundo, os prazeres e a beleza e a proteção que o mundo oferecia ao invés de estar separado do mundo. E por causa disso ele
diz a palavra de Deus que ele começou a acampar perto de Sodoma, e depois de um tempo ele estava morando em Sodoma, e depois de um tempo ele estava nas portas de Sodoma, ou seja, era um local de destaque. É como se ele tivesse um cargo político, né, para tomar decisões na cidade. Ele foi se infiltrando, irmão, se comprometendo tanto. E aí, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, e aí a história, né, da palavra de Deus, aqui o tempo não nos permite, Deus então destruiu a cidade, mas livrou a família dele, e ele com suas filhas foram para uma caverna, e lá na caverna aconteceu o pecado do incesto. E 2 povos vieram das filhas de Ló com o próprio pai, lá em Gênesis capítulo 19. Então dá para perceber como a escolha mundana de um pai pode influenciar o filho a fazer coisas erradas. Então aquelas filhas aprenderam que isso era possível. Onde que elas aprenderam? Não foi com Deus, não foi na escola dominical, não foi na igreja, foi no mundo, irmãos, uma cidade pervertida. E os pais, então, que escolhem coisas erradas, que deixam Deus de lado, põem o mundo em primeiro lugar, os filhos muitas vezes vão aprender isso aí. Não é maldição hereditária, é influência negativa, irmãos. É mau exemplo. Eu quero ser um ótimo exemplo para meus filhos. Eu sei que você também quer ser um ótimo exemplo para os seus filhos. E a melhor forma de sermos bons exemplos é seguindo o padrão de Deus. Amém, irmãos? Porque Deus tem o melhor para nós. Deus nos ama, irmãos. Deus nos ama. Ele criou nossa família. Ele tem o antídoto para salvar nossa família. Ele tem tudo para restaurar toda a família que se curva e pede: Deus, me ajuda. O mundo não vai ajudar, mas Deus vai ajudar. Outro exemplo, Eli, um homem de Deus que servia a Deus, o profeta que treinou Samuel, mas ele esqueceu, ele negligenciou a disciplina dos filhos. Então os pais devem sim disciplinar os filhos, não é errado, irmãos. Não deve disciplinar com violência, com autoritarismo ditatorial, como falamos de manhã, mas com autoridade amorosa. Porque, irmãos, se os pais não fazem, o mundo não vai fazer. E os filhos estão gritando e esperando: me ajuda, tira essa estultícia de mim. E Deus desenhou que tem um jeito que os pais tiram o pecado do filho, sabe qual que é? Com a vara da disciplina. Olha, irmãos, é algo... mas não aquela vara usada da forma errada, por uma autoridade, do jeito que eu falei, mas uma autoridade que ama, que se preocupa, aquela que ama tanto que até depois de aplicar, ou antes ou depois de aplicar a disciplina, o pai dói mais no pai do que no filho. Sabe? Dá para entender, irmãos? Mas o pai sabe, assim como um cirurgião sabe que é necessário arrancar aquele tumor, e não tem como ficar alisando e maquiando o tumor, tem que tirar para o bem da pessoa. O pai sabe que tem que tirar a estultícia com a vara. E isso foi o jeito que Deus desenhou, e ninguém melhor do que o pai amoroso e a mãe amorosa para fazer isso. Mas fazer do jeito certo, na hora certa, com o coração certo. E Deus nos orienta, irmãos, a fazermos isso. Então, podemos ver exemplos atrás de exemplos na Bíblia, exemplos, né, bíblicos, de pessoas que provocaram os filhos à ira porque eles desobedeceram. Agora eu gostaria de ler, hoje em dia, nós demos exemplos lá do passado, né, da palavra de Deus, mas algumas coisas práticas aqui. Vários do nosso conteúdo, né, da palavra de Deus, a estrutura e exemplos e modelos, eu tiro de um livro chamado Lar, Família, Casamento, do pastor Davi Merck. E aqui nessa página fala como provocar a ira nos filhos. É uma provocação direta e uma provocação indireta. Primeira provocação direta: o pai pegar no pé do filho. O pai pegar no pé do filho. O pai xingar e menosprezar o filho. Você quer provocar o filho à ira? Faça isso. Zombar do filho ou ridicularizá-lo. Partes do corpo do filho, às vezes o filho é até adolescente ainda, então fica zombando na frente de todos, envergonhando os maneirismos do filho e etc. Fazer brincadeiras inconvenientes e nocivas no filho. Alguns falam: pastor, isso não existe. 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 E envergonhar os filhos publicamente. Provocar confusão e brigas em momentos especiais familiares, tipo refeições, celebrações.
Esse tipo de coisa, irmãos, não só envergonha, mas provoca a ira no coração do filho. Isso aqui é algo direto que os pais fazem para provocar, mas é algo indireto. Por exemplo, negligenciar, abandonar, não cuidar do filho. Tomar decisões precipitadas sobre o futuro do filho sem nem consultá-lo. Nunca pedir perdão quando erra. Ah, pastor, pai não faz isso. Onde está escrito que pais... Primeiro, pais são pecadores também. E pais podem ensinar a pedir perdão dando o exemplo. Isso não vai tirar a autoridade. Na verdade, vai acrescentar uma autoridade que não havia ali. Pais não investir tempo no filho. O pai dá tempo para tudo, para todos, menos para o filho, menos para a esposa, menos para a família. O pai mimar o filho a ponto de fazê-lo sentir-se o centro do universo. Aconteceu uma coisa errada, mesmo que tudo e todos ao redor estão certos e o filho está certo, não, o pai vai lá, ele faz o mundo se tornar errado porque o filho é o centro do universo. Então o pai vai lá e cria um escarcéu e isso aqui, irmãos, esse mimo vai prejudicar ao invés de proteger e ajudar o filho. Deixar de amar o próprio cônjuge, isso prejudica o filho, irmãos. Porque quando nós tratamos bem na ordem que Deus dá, o marido amar e cuidar da esposa, os filhos estão sendo beneficiados com isso, sabia, irmãos? A gente pensa, o filho está deixando de lado, às vezes o filho tem até ciúmes que o pai e a mãe estão tendo um tempinho. Deixa ter, irmãos, porque eles estão aprendendo a ordem que Deus criou. E quando o pai cuida e ama a sua esposa, os filhos estão tendo uma aula VIP ali do que tem que ser feito numa família. Então, irmãos, aqui são exemplos diretos de como provocar diretamente e provocar indiretamente os filhos à ira. São coisas práticas, podíamos falar muito, mas são só exemplos práticos aqui. Mas a ordem não para por aí. Falei da ordem negativa, do que não fazer. E o que fazer? A ordem positiva aqui é criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra criar, ou o imperativo, a ordem de criar, irmãos, é conduzir a criança à maturidade, é fazer com que aquela criança amadureça, né? Se torne independente. Como que o pai e a mãe pode fazer isso para aquela criança? Investir tempo naquela criança. Isso exige esforço, irmãos, exige sacrifício por parte do pai. Muitas vezes é mais fácil para nós fazermos aquilo do que investirmos tempo. Nós, ao invés de darmos uma tarefa para a criança e supervisionarmos e refazermos, né, se for o caso, nós preferimos fazer do que ter esse trabalho. Então, irmãos, ajudar a criança a amadurecer leva tempo, leva esforço. É como, por exemplo, você percebe uma águia treinando o filhote. A águia começa a voar ao redor do ninho, começa a deixar o ninho inconveniente ou desconfortável, né, tirar as partinhas fofas do ninho, até que ela começa a puxar o filhote para fora do ninho e empurra. Quando eu era pequeno eu falava, que crueldade, né? Mas, irmãos, Deus criou a ave para voar. A mãe sabe, porque Deus colocou um instinto ali, que é hora. E ela faz aquilo para ajudar, para que aquele filhote se torne uma ave que vai ter filhotes um dia. Então, irmãos, esse processo de criação Deus delegou para os pais. E nós muitas vezes achamos que isso aí deve ser delegado ao Estado, deve ser delegado à escola, deve ser delegado à igreja e qualquer outros, menos aos pais. Quem foi que nos ensinou isso? O mundo não tem interesse em que a ordem de Deus seja cumprida, mas nós sabemos pela Bíblia, irmãos, que é papel do pai e da mãe criar os filhos à maturidade. Isso é mais do que dar comida, é mais do que dar roupa, é mais do que dar educação, o que é muito bom, irmãos. Pais e mães devem lembrar disso. É nosso dever fazer tudo isso. Devemos ser os primeiros a ter certeza que o filho tem comida, tem roupa, tem educação, mas o problema é quando para aí. É amor, é comunicação, é tempo para os filhos. Isso, irmãos, vai suprir uma outra necessidade dos filhos. A roupa, a educação e a comida vai ajudar os filhos a se dar bem aqui nesse mundo. Enquanto que o amor, comunicação e tempo vai aproximar os pais dos filhos e vai prover para a eternidade dos filhos.
Então os pais têm que pensar nos filhos em todos esses aspectos. Que responsabilidades, irmãos. Responsabilidade, irmãos. Então devemos orar uns pelos outros para que os pais cumpram esse papel, para que eu cumpra, para que você cumpra. Nós não precisamos de mais críticas, precisamos de oração, precisamos de encorajamento, precisamos de ensino para praticarmos juntos a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, devemos criar os filhos no quê? Na doutrina e na admoestação. Doutrina, irmãos, alguns podem falar, é o ensino. Mas tem mais a ver com o treinamento através da disciplina, tem a ver com a constância, tem a ver com a continuidade, a repetição, para aprender, e quando errou, volta ali, né? E você vai criando músculos espirituais, e você vai criando habilidades, aprendendo coisas, e os pais têm o dever de fazer isso, de treinar para a disciplina. Então o texto que lemos hoje já, Provérbios 22:15, diz que a estutícia está ligada ao coração da criança. Isso já é nato, irmão, já está ali. Toda criança já nasce assim, tá? Mas a vara da correção afugentará. Então, aqui está falando da disciplina, os pais têm um papel muito especial, dado por Deus, eles são representantes de Deus para ser lapidadores de uma pedra, de uma joia, né? Aquela pedra que vem ali bruta e precisa ser lapidado, porque tem sujeira, tem partes ásperas, então os pais ali, com jeito, com amor, ele vai lapidar o que está errado e vai direcionar para o que é certo. Então a estutícia é aquilo que falamos, é o pecado, a insolência, a rebeldia, é a natureza pecaminosa. E Deus deu aos pais o dever, então, de direcionar a criança, treinar a criança através da disciplina. Isso, irmãos, a vara, a disciplina, irmãos, que eu digo, vai livrar a criança do pecado. E mais do que do pecado, vai livrar do inferno. Olha para você ver lá o que diz Provérbios 23. Provérbios 23, 11. 13 e 14, perdão. Provérbios 23, 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Quando esse texto diz nem por isso morrerá, logicamente, irmãos, estamos falando de uma autoridade amorosa, que aplica a disciplina do jeito certo, na hora certa. Tá? E por ignorância da palavra de Deus, da maneira certa, muitas vezes nós vemos abusos acontecer. Tanto é que existe hoje em dia proteção, leis que protegem as crianças de abuso, a ponto de chegar crianças, né, denunciando, ou vizinhos denunciando crianças com queimadura de cigarro no braço, de queimadura mesmo no corpo, né, ou abusos, né, por pessoas machucando mesmo em todas as partes do corpo. Esse tipo de disciplina, irmãos, não é bíblico, tá? Isso é agressão mesmo, isso é violência, é brutalidade. A disciplina bíblica é diferente, é feita com amor, tá? E mesmo que haja uma dor, isso é para nos lembrar, é terapêutico para nos lembrar de algo maior. Porque a criança que não recebe uma direção e disciplina de Deus através dos pais, ela vai estar com o pecado sendo nutrido e o final vai ser o inferno. Porque aqui diz, irmãos, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, irmãos, é muito sério, não podemos brincar, não é opcional. É algo muito sério. Se você quer ser um pai que realmente cria os filhos na doutrina, você tem que considerar as duas partes, discipular e disciplinar. Tá? Deus usa as duas coisas para forjar o caráter dos nossos filhos. É muito importante. Por mais que os pais sejam limitados e não compreendam tudo, o que é o caso de todo mundo aqui, todos nós precisamos depender de Deus e falar, Senhor, eu não sei tudo, mas o que eu sei que é certo, eu vou fazer. Me ajuda. Me ajuda. Nós acabamos de ver que é importante fazer isso. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Ah, mas eu fiz a vida inteira errado, eu nunca aprendi isso dos meus pais, dos meus avós, mas agora é hora de começar. Nunca é tarde para obedecer a Deus, amém, irmãos? E os frutos eternos vêm da obediência, irmãos. Aqui devemos então lembrar que os pais vão criar os filhos na doutrina e na admoestação. Na admoestação. É outra forma. A admoestação, irmãos, a admoestação é confrontar com as palavras, é algo mais verbal, tá bom? É você advertir, é você estimular, treinar aquela criança.
Pais que negligenciam essa parte e simplesmente disciplinam, mas não encorajam, não admoestam, não estimulam a criança, estão falhando. Nós estamos falhando, irmãos, porque é necessário você aplicar ali a direção, a disciplina, mas você restaurar, você encorajar e falar, tá vendo, meu filho, é para o seu bem. A Bíblia fala que devemos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Por isso que nós vimos na igreja, irmãos, porque aqui na igreja nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, e Deus me ensina, Deus te ensina, e podemos te encorajar, podemos te admoestar. E a palavra aqui, admoestação, é a palavra que tem a ideia de aconselhamento, de você confrontar em amor, mas firme. É você olhar nos olhos e falar, olha, aqui está errado e aqui é o certo. Vamos fazer o que é certo? Eu vou te ajudar, eu vou te lembrar. É isso que uma igreja deveria fazer, irmãos, para quando o irmão está fraco, o irmão está desviando, o irmão precisa de sabedoria, de orientação, e às vezes nós temos aqui a resposta bíblica e devemos nos admoestar uns aos outros, né? Nos aconselhar. É isso que os pais devem fazer com os filhos. Não só discipular, disciplinar, mas ali confrontar em amor, aconselhar e dar orientação. Irmãos, os pais são os melhores a fazer com seus filhos. Alguém pode falar, mas pastor, eu não sei o que falar. Então vamos aprender. Eu te encorajo, irmãos, a vir na igreja, a se alimentar da palavra de Deus, porque tudo o que você aprende, você vai ser uma bênção para outras pessoas. Especialmente para o seu cônjuge, para a sua esposa e para os seus filhos. Porque não tem como você alimentar alguém se você não tem o que dar. A palavra de Deus é alimento, irmão. Se você está alimentado, você está nutrido, você pode ajudar as outras pessoas. Você pode, inclusive, dar receitas por aí, né? Você pode fazer bolinhos e distribuir, espiritualmente falando, porque você tem para você, para que você possa dar para os outros. Então os pais, lembrar, você devemos criar os filhos na doutrina, seja com treinamento por disciplina, e na admoestação, confrontação verbal, irmãos, conversar, aconselhar, junto. Mas tudo isso tem que ser feito no Senhor. No Senhor. Quer dizer o quê, irmãos? Quer dizer que é por meio do Senhor. Não é a minha opinião, não é o jeito que meu pai, que meu avô, que meus antepassados faziam e deu certo. Não. É do jeito de Deus. Que veio bem antes dos meus pais e dos meus avós. Eles criaram a nossa família, eles têm a solução, irmãos. Então vamos ouvir com quem é o mais sábio de todos. Vamos aprender por meio do Senhor, com o poder do Senhor, no ensino do Senhor, do jeito do Senhor, nós vamos fazer tudo isso. Os pais são responsáveis pela educação espiritual dos filhos. Os pais são os verdadeiros educadores, irmãos. Não é primariamente da igreja a tarefa de educar os filhos. É sim, nós estamos aqui fazendo exatamente isso, ensinando os irmãos, mas é lembrar que é dos pais a tarefa. Dá para entender, irmãos? Não é mudar o que Deus criou. A igreja tem que relembrar a ordem de Deus, os pais. Então, irmãos, vamos juntos encorajar uns aos outros. E eu quero encerrar aqui simplesmente falando que quando nós vamos criar os nossos filhos, nós precisamos lembrar que algo tem que acontecer em nossa vida primeiro, para a gente poder fazer bem o nosso trabalho. E eu gosto muito desse texto do Velho Testamento, porque ele relembra uma verdade que deve ecoar para toda a nossa vida. Não só para o povo de Israel. Deuteronômio 6, 4 a 8. Os irmãos podem ler comigo? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Deus, desde o passado, para o seu povo, ele já deu a receita de como que os pais podem criar os filhos dessa forma, irmãos. E como que é? Primeiro eles. Os pais têm que amar Deus primeiro. Os pais têm que ter um relacionamento com Deus verdadeiro e inigualável.
algo entre eles e Deus. E não tem como ser um seguidor de Deus emprestado. Você tem que ser você e Deus. Se eu tenho um relacionamento com Deus, os meus filhos não vão ser beneficiados, não vão ganhar salvação por isso. Mas eles vão aprender o meu exemplo. E é esse o ponto, irmãos. Se eu quero ajudar a minha família, primeiro eu tenho que estar ligado à fonte, o socorro, o salvador, o criador da família, para poder ajudar de alguma forma. Então, pais, lembremos, você está bem com Deus. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E quando você faz isso, as palavras de Deus vão estar em nós. Então, vai ser uma convicção sua, não vai ser emprestado, não vai ser decorado, porque o pastor falou, porque a igreja tal disse, porque quem gritou mais alto é que falou. Não, irmãos, é porque é minha convicção. Irmão, convicção é algo muito sério, é algo forjado no nosso caráter, no nosso coração. Se para criar uma convicção você tem que ter uma experiência verdadeira, real, com Deus, transformadora, para que Ele mostre para você, mude os seus valores. E se aquilo é sua convicção, seus filhos vão olhar para você e falar: puxa vida, eu quero ser assim. Isso é o ponto de partida para nós realmente criarmos os filhos na doutrina e na admoestação no Senhor. E eu pergunto para você, pai e mãe, como você está com Deus? Como está a relação entre você e Deus? Você já se arrependeu dos seus pecados um dia? Hoje em dia, irmãos, é o ponto de partida. Você tem que entender que é pecador. Você já entendeu que você é pecador? E como pecador, o que você vai fazer? Como você vai lidar com o pecado? Você deve fazer o que Deus já deixou para você. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Você deve crer em Jesus Cristo como o sacrifício pelos seus pecados. Crer nele como seu Salvador, o único que pode salvar. Se você, arrependido do pecado, crendo na solução, na salvação em Deus, a Bíblia fala que se você fizer isso, você é filho de Deus. Olha o que diz lá em João capítulo 1, versículo 12. Talvez você fale: pastor, eu sempre ouvi que todo mundo é filho de Deus. Então, você sempre ouviu algo que não está na Bíblia. Porque o que está na Bíblia é isso que a gente vai acabar de ler aqui. Vamos ver? Todas as pessoas são criaturas de Deus, são filhos no sentido de criados, mas para ser filho mesmo, para ter relação na família de Deus, você tem que fazer isso aqui, ó. João capítulo 1. João 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, os que receberam Jesus, está falando de Jesus aqui, deu a essas pessoas o poder, a capacidade de serem feitas filhas de Deus. E o que é receber Jesus? Crer no seu nome. Você tem que crer que Jesus Cristo veio para morrer pelos seus pecados, se arrependido, crê em Jesus como seu Salvador. Se você assim fizer, você é filho de Deus. Agora você tem uma relação com Deus. Você, pai e mãe, com o Pai verdadeiro. Aí sim, irmãos, você pode ser um pai e uma mãe que obedece tudo isso aqui. Só dessa forma. Não tem como você seguir regrinhas sem um relacionamento verdadeiro com Deus. Agora que você já é filho de Deus, você pode fazer isso. Agora eu pergunto, como está entre você e seu filho? Você os educa como um exemplo? Vamos fechar os nossos olhos. E eu vou, enquanto com os olhos fechados, eu vou fazer de novo essa pergunta. E se você sentiu o desejo no coração, você se manifeste. Simplesmente olhando para mim ou levantando sua mão discretamente. O objetivo não é te envergonhar, nada disso, mas você não ter vergonha de uma decisão que você faz com Deus. Se Deus tocou no seu coração, pastor, Deus falou comigo pela palavra. Eu entendo que eu sou pecador. Eu sou pecadora. Eu peço perdão pelos meus pecados. E eu peço para Jesus me salvar. Ele é o único, para ser o meu único salvador. Deus tocou no meu coração, pastor, para eu fazer isso. Me arrepender dos pecados e crer em Jesus como meu salvador. Se você sentiu Deus te dirigir para fazer exatamente isso,
Levanta sua mão. Pastor, Deus falou comigo para eu fazer isso. Eu nunca fiz isso e eu estou fazendo isso agora. Amém. Talvez você já fez isso, mas você percebe que você está muito aquém de cumprir o papel de criar os filhos dessa forma. E você pede oração. Deus me ajuda, me dê sabedoria. E você quer pedir oração. Pastor, ore por mim nesse sentido também. Levante sua mão. Amém. Amém. Vamos nos encorajar mutuamente. Amém. Que Deus te ajude nesse sentido. Senhor Deus, abençoe a vida de cada pessoa que aqui está. Aqueles que, porventura, não são teus filhos ou filhas porque nunca se arrependeram dos pecados e creram em Jesus como Salvador. Que a tua palavra, a tua semente fique lá e venha germinar na hora propícia, Senhor. Mas que nunca se esqueça do Evangelho. E para todos nós, ó Pai, que carecemos da tua graça para sermos pais que te honrem, ajuda-nos, Senhor, a criarmos nossos filhos na doutrina e admoestação e no Senhor. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém.